né? Propaganda de antiácido faz chorar. Porque a gente olha para trás, a gente faz uma reflexão, a gente vai fazendo um inventário do ano, da vida, do que você projetou, do que você sonhou, do que você semeou, do que você colheu, daquelas colheitas que não vieram, daquelas que ainda estão por vir, que anunciaram já que vão chegar, mas ainda não chegaram. E a gente costuma rever planos, rever alvos, ver o que a gente conquistou, o que a gente não conquistou. Hoje eu ouvi um testemunho tão bonito, de um irmão lá da Segunda Igreja Batista. Ele já com mais dos seus 80 anos. A esposa dele com a saúde limitada, debilitada, dependendo dele o dia inteiro, dependendo da ajuda dos filhos. E ele hoje de manhã, ele deu um testemunho lá na igreja que chegou aos meus ouvidos. Eu não estava lá, mas eu ouvi. Ele deu testemunho da fidelidade de Deus no cuidado com a esposa dele, da saúde dele, no cuidado dos filhos que vão lá suprir necessidades. E ele falou assim: pastor, eu peço a Deus que não me leve hoje, que não me leve amanhã, porque hoje e amanhã ainda vou terminar a leitura da Bíblia desse ano. Isso me deixou tão tocado, tão emocionado, irmãos. Ele falou: depois Deus pode me levar, mas que Deus não me deixe ir antes de eu terminar minha leitura da Bíblia. Um alvo estabelecido e um alvo cumprido para a honra e glória do Senhor. É tão lindo isso, tão tremendo. Mas tem alvos que ficaram no papel. Tem projetos, tem sonhos que não foram realizados. Eu tenho alguns. Tem uns no papel lá em casa, no corredor. Denise colocou numa prancheta lá. Alguns estão lá. Nós não realizamos todos ainda. Mas essa é a vida. É a dinâmica da vida. Você planta, você cuida, você colhe. Às vezes vem uma tempestade, às vezes vem uma estiagem, aí a semente não vinga, você tem que semear de novo, você tem que cuidar de novo, você tem que plantar de novo. Essa é a dinâmica da vida. E com a igreja acontece a mesma coisa. A mesma coisa, queridos. Rafael estava orando aqui, falando sobre um sonho de Deus que nasceu na sala de uma casa. Quase que eu não sou para pregar, Rafael. Já ia falar, continua você agora, que me derramou tudo ali. Mas nasceu lá um sonho de igreja. Não para nós, mas para Deus. E eu lembro que há um ano atrás, Deus estava falando para nós sobre excelência. Um ano de excelência, um ano de qualidade, um ano de investir. E foi um ano tremendo. Esse ano foi tremendo, queridos. Foi um ano de muitas mudanças, muitas surpresas. Quem viu as primeiras fotos lá no vídeo, viu que era um outro ambiente. A gente estava num outro ambiente. E Deus acrescentou, mudou, fez a gente fazer mudança de verdade, né? Literalmente, carregar nas costas, trazer pela rua, trazer pela passarela, trazer no carro. E a mudança aconteceu. Tivemos mudanças difíceis, tivemos mudanças agradáveis. Mas será que nós alcançamos a excelência em tudo que nós nos propusemos? Será que a gente alcançou aquele patamar que a gente fala, pronto, agora eu posso virar a página e começar tudo de novo? Ou será que ficou alguma coisa lá sem ticar ainda na nossa vida? E tem gente que passa horas se martirizando. Tem gente que não gosta do ano novo porque passa lembrando, pensando, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo, eu não fiz aquilo outro, não deu certo. Mas eu creio, queridos, que Deus está criando em nós um espírito de excelência. Ele está gerando em nós um espírito excelente. Ele está nos assemelhando a Cristo Jesus cada vez mais. Você crê nisso? Então fala, é comigo isso. É comigo. Deus está gerando em mim um espírito mais excelente. Deus está criando em mim. E eu creio que hoje é dia de olhar para trás e perceber quanto mais nós estamos parecidos com Jesus ou não. E para o cristão a resposta tem que ser sim. Eu estou hoje mais parecido com Jesus do que ontem. É assim na sua vida? Dá um glória a Deus. Amém. Hoje mais parecido com Jesus do que ontem. Hoje mais parecido com Ele do que ontem.
mais eficaz no reino de Deus, mais envolvido com o céu do que com as coisas da terra. Eu gostaria que nós atentássemos hoje, não para o que ficou para trás, mas para as novas direções que Deus dá. Porque se Deus está gerando em nós um espírito de excelência, é porque Ele quer que nós vamos avante. Se você está vivo aqui hoje, e se Deus te der a bênção de você virar à meia-noite do dia 31 e entrar em 2019, eu creio que é porque Deus está falando para você, que Ele quer que você vá avante, que você prossiga. Amém? Você crê nisso? Você está nessa expectativa? Amém? Aleluia. Eu creio e eu me pus a orar e buscar em Deus direção para esse ano que vai se iniciar. Do mesmo jeito que Deus falou para nós sobre uma vida de excelência, eu entendo que Deus, Ele não para de falar. Quando termina o ano, Ele continua falando. E Deus está falando para nós, eu creio, queridos, 2019 é um ano de estabelecer fundamentos. É um ano de lançar alicerces profundos. É um ano de fundamentar a nossa vida em Deus, como igreja, como organismo, como corpo. Porque sem fundamento não faz sentido o funcionamento. Não é verdade? É que nem quiosque de praia. Ele funciona, mas quando chega maio, junho, o quiosque some, você não acha mais ele na praia. Por quê? Porque ele não tem fundamento, ele tem funcionamento. Aquilo que tem funcionamento, mas não tem fundamento, não permanece. Carrinho de pipoca, né? Quem gosta de comprar pipoca no carrinho? Né? Bastante gente gosta. Mas e no dia de chuva, o carrinho está lá ou não? Não, no dia de chuva você fica com fome. Porque ele não tem um fundamento, ele não tem uma fundação, ele tem funcionamento. A igreja de Jesus Cristo, ela foi criada para ter fundamento. A Bíblia fala lá em Coríntios que Jesus é o fundamento e não se lança outro fundamento para a igreja. Então Deus está falando conosco, 2019 é um ano de estabelecer, de renovar, de restaurar, de edificar fundamentos. Esse ano nós avançamos, nós conquistamos muitas coisas, mas também precisamos pisar no freio, nós precisamos desacelerar por alguns momentos, tivemos que diminuir o ritmo, e muitas vezes na vida é assim, você precisa diminuir o ritmo para tomar um impulso, para parar e refletir, calcular os riscos e dar passos adiante. Eu falei com a Denise algumas vezes esse ano, os últimos 6 meses nossos do ano passado, nós crescemos tanto em tão pouco tempo, na intimidade com Deus, na unidade da igreja, e Deus deu aquele período como um período para a gente correr. E aí nós viemos para cá, as igrejas se uniram, e nós tivemos que desacelerar. Por quê? Porque nós precisamos recalcular o ritmo, não a rota, né? A rota é Cristo que está determinando para nós, mas para tomar fôlego, agir com cuidado, andar com carinho, prestar atenção, é a dinâmica da vida. E eu creio que agora, passado, né, esse período de ser feito de estabelecer unidade, Deus está falando para nós, agora é fundamento. Por quê? Porque Deus está edificando uma obra nesse lugar. Deus está edificando uma obra nesse lugar. A parte do reino de Deus que cabe a Jacupiranga está sendo estabelecida através dessa igreja também. Digo também porque existem outras igrejas nesse lugar. Deus tem uma igreja em Jacupiranga. E quem estiver atento e fundamentado em Cristo vai fazer parte da edificação do reino de Deus nesse lugar. Você crê nisso? Eu creio. 2019 muitas coisas vão ser diferentes para nós. Um novo governo vai tomar posse depois de amanhã. Uma nova visão de país, um novo entendimento do que é ser brasileiro. Não sei se você sente isso, mas não sei, eu estou gostando mais do verde e amarelo do que antes. Estou pegando uma paixão pelo verde e amarelo que acho que eu perdi em algum momento. Mas a gente está vivendo isso, uma nova perspectiva do que é ser cristão num Brasil
dentro de uma nova visão de governo. A igreja vai ganhar evidência, queridos. Eu creio firmemente que a igreja brasileira foi instrumento de Deus para estabelecer quem vai assumir a presidência no dia 1º de janeiro, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Eu creio que Deus usou a igreja para isso, mas ele não é a cabeça da igreja. O nosso papel é continuar sendo uma igreja profética na nação, orando por ele, abençoando, bendizendo o nome do Senhor na vida dele e de todos aqueles que assumirem posições. Eu creio, mas eu me pergunto ao mesmo tempo, será que a igreja está entendendo o tempo que ela está vivendo? Será que nós estamos entendendo a dimensão de tudo que Deus está fazendo na nossa nação e onde Deus quer nos levar como igreja? Porque Deus quer levar a gente para adiante, Deus quer que nós avancemos. Será que nós estamos entendendo o direcionamento que Deus está dando para nós como igreja a partir desse lugar, a partir dessa comunidade local? Se alguém perguntar para você, olha, como que é a sua igreja, você tem entendimento do que Deus quer de você hoje aqui como igreja? Se sim, dá um glória a Deus, igreja. Se você quer mais, fala, quero mais, Senhor. Amém, Jesus. Tem sempre mais para quem busca. A igreja só vai ser global, queridos, quando ela entender que precisa ser local. Atos 1, verso 8, Jesus falando aos discípulos, ele fala, quando o Espírito Santo vier, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até nos confins da terra. Esse versículo fala para nós duas coisas importantes como igreja. Primeiro, é preciso o Espírito Santo se manifestar onde você está. Você está onde? Você está na vinha? O Espírito Santo tem que se manifestar onde você está. Seja instrumento de Deus para a manifestação do Espírito Santo nesse lugar. Seja instrumento de Deus para a manifestação do Espírito Santo nesse lugar. E segundo o que o texto diz, quando o Espírito Santo descer, segunda coisa, né? Primeiro o Espírito se manifesta. Segundo, você tem que ser testemunha no teu arraial, para do teu arraial a onda te levar para a tua Judeia, para depois te levar para a tua Samaria, para depois te levar aos confins da terra. Todo o impacto que Deus tem para causar através da vida dessa igreja, começa aqui, nessa comunidade local, que não está dentro dessas 4 paredes. O nosso local é esta cidade. O nosso local é esta cidade. Quando você está na rua, quando você está no trabalho, quando você está na vizinhança, quando você está em casa, quando você está na tua parentela, lá é o seu lugar de ser igreja. Lá é o nosso lugar de ser igreja. Por isso que Deus está nos direcionando, querido, a estabelecer, fortalecer, treinar fundamentos, para que Ele nos dê o movimento do corpo que Ele deseja que a igreja tenha. E eu quero mesmo compartilhar com você aqui alguns princípios de um modo bem preliminar. Isso vai direcionar a nossa vida como igreja no próximo ano. Os fundamentos de Deus para a sua igreja. Por quê? Porque todo edifício bem fundamentado, ele cresce. Aleluia. Nós sonhamos com o crescimento da igreja. Então é hora da gente estabelecer raízes, da gente fincar alicerce, da gente realmente investir nos nossos fundamentos. Ter o funcionamento e não ter o fundamento não resolve, não funciona. Alguns desses fundamentos, queridos, eu creio que o primeiro e mais forte dos fundamentos que a gente precisa investir é o fundamento do relacionamento. Você pode repetir comigo? Relacionamento. Sabe qual é uma das funções da igreja? Provocar ajuntamento, provocar, investir em relacionamento, provocar comunhão, unidade. Sabe, aquela coisa de você, nesse calor, encostar no outro e ver que o outro está com calor igual você. Sabe, no frio, você poder falar, vem aqui, vamos sentar mais perto para a gente se esquentar mesmo.
E não é só com quem está dentro, é com quem está fora principalmente. Por quê? Porque nós estamos aquecidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas tem muito coração que está gelado lá fora, carente de Deus. É papel da igreja. Como que está você preparado para investir em relacionamentos? Relacionamentos transformadores, relacionamentos discipuladores, relacionamentos que vão levar alguém à conversão, a aceitar Jesus, a se render aos pés do Senhor. E eu digo uma coisa, querido, o seu ritmo de relacionamento tem que ser maior que o seu ritmo de produtividade. Você tem que ter mais relacionamento do que resultado. Porque muita gente consegue produzir algo, mas o que conta, o que fica é o relacionamento. Porque o relacionamento fala do reino, mas o resultado, a produtividade fala do ego. E aí eu lembrei de duas irmãs, Marta e Maria, conhece? As irmãs de Lázaro. Pensa, duas mulheres que gostavam de receber Jesus em casa, Marta e Maria. E você conhece o episódio em que Maria se assenta aos pés de Jesus, né? Muitos querem suas mãos, mas nós queremos os seus pés. Ela se assentou aos pés de Jesus, e a irmã dela, atarefada, e prepara comida, e lava a louça, e prepara isso, prepara aquilo. Jesus, manda ela me ajudar, porque eu tenho coisas a fazer. Eu, Jesus. Sabe qual é a revelação que Deus me deu nisso daqui? Aqui Jesus não cita nenhum prato, nenhum tempero, nenhuma iguaria, nenhuma sobremesa feita por Marta. Mas esse livro aqui cita um perfume caro derramado por Maria. Relacionamento. Seu relacionamento com Jesus vai fortalecer o corpo de Cristo. Seu relacionamento com Jesus vai fortalecer seu relacionamento familiar. Seu relacionamento com Jesus vai fortalecer seus relacionamentos no ambiente de trabalho. Seu relacionamento com Jesus vai aperfeiçoar seu relacionamento na vizinhança. Invista no fundamento da intimidade com Deus. Tudo passa por ali. O seu relacionamento com Ele vai perfumar, vai produzir glórias a Deus. Jesus fala, ninguém incomode ela, deixa ela quebrar o perfume, deixa ela derramar tudo, porque isso é para glorificação da ressurreição. Isso é para dizer que Jesus ressuscita. Foi um quebrar, um derramar profético de um perfume que não caiu sobre o corpo de um morto, mas caiu sobre o corpo de um vivo. Você já se deu conta disso? Aleluia. O seu relacionamento de intimidade com Deus vai evidenciar que o Deus vivo é o Deus dessa igreja. O seu ritmo de relacionamento tem que ser maior. O seu ritmo de relacionamento com Deus precisa aumentar. Aumenta as tuas metas de relacionamento com Deus. 3 relacionamentos, 3 níveis de relacionamento que nós geralmente vivemos. É o relacionamento do altar, do quarto secreto, da intimidade com Deus. O outro é o relacionamento familiar, parentela, dentro de casa, cônjuges, filhos. E o relacionamento público, trabalho, vizinhança, ministério. Esse relacionamento nosso aqui de púlpito e igreja e audiência é um relacionamento público. Meu relacionamento com a igreja, com muitos de vocês aqui, ele é pessoal, ele não é desse ambiente de altar, mas ele é de baixo lá, né? Do 1 a 1. Glória a Deus por isso. Se você prestar atenção, o primeiro relacionamento determina todos os outros. O seu relacionamento de altar, de intimidade com Deus, de você falar e ouvir, de você entrar na dinâmica do que Deus quer falar para você, do pulsar do coração de Deus na tua vida, isso sim vai determinar os outros relacionamentos e vai levar você a uma dimensão de relacionamentos espirituais e não almáticos. O que é um relacionamento almático? É um relacionamento onde a alma decide, onde a alma determina. A alma transita. A alma transita. O salmista fala, por que você está batida aí dentro, alma? Se alegra,
Por que ele fala isso? Porque a alma oscila. Na mesma hora que ela está alegre, ela pode estar triste, ela pode estar querendo amigos, ela pode estar querendo solidão. Um dia está bem, um dia está mal. Isso é alma. Sabe aquele sentimento de segunda-feira? Isso é alma, querido. Isso não é a realidade do céu. Às vezes a gente acorda assim. Por quê? Porque a gente é humano, a gente tem uma alma. Mas a alma não pode governar o nosso dia. Ai Deus, acordei cansado na segunda, mas glória a Deus. A alma se alegra aí dentro. Porque você não manda, quem manda é o Espírito. Você não pode deixar a alma dirigir tua vida, nem as tuas decisões. Se você deixar a tua alma dirigir tua vida, qualquer ofensinha, qualquer confronto, qualquer palavra, qualquer confronto da palavra de Deus, vai te ferir, vai te machucar. E Deus não quer que você se fira. Ele quer que você receba isso e fale assim: Deus, é para mim. É comigo, Deus. Eu quero é mais, Deus. Se tem que arrancar, arranca, Deus. Se tem que tratar, trata. Se tem que curar, cura, Deus. E isso só quando nós somos dirigidos pelo Espírito e não pela alma. A gente tem que entender, como igreja, como corpo, comunidade, que ninguém está lutando por algo individual. Ninguém está lutando por algo individual. É a vontade do pastor Jackson, é a vontade do Rafael, é a vontade... Não, é a vontade de Deus estabelecida na igreja. Quantas vezes a nossa vontade é confrontada? Quantas e quantas vezes a nossa vontade é confrontada? Por quê? Porque é a vontade de Deus, querido. Nós lutamos pelo coletivo. Nós lutamos por aquilo que é o reino de Deus. Não aquilo que são as coroas, né? Eu não quero coroa, eu quero o reino de Deus. A coroa eu quero fazer como os anciãos lá do Apocalipse, tirar e entregar diante do trono de quem? Do único que é o rei. É Ele que é o rei. Jesus. Quando você constrói algo coletivo, você gera no coletivo. Efésios diz, né? Um só rebanho, uma só fé, um só Espírito. Cultiva no coletivo, cultiva no meio da congregação, cultiva no meio da igreja, cultiva e você vai colher no coletivo. Deus não vai dar dinheiro para um indivíduo só se ele não for investir no coletivo. Deus não vai dar fama para alguém se ele não converter isso para levar o coletivo com ele. Deus não vai levantar um indivíduo que não ame o seu coletivo, que é a igreja. A gente não está aqui para levantar uma placa de igreja. A gente não está aqui para levantar um ministério específico. A gente está aqui para levantar o reino de Deus. O investimento é coletivo. E eu peço a Deus que isso entre nas nossas entranhas, faça parte da nossa essência, do nosso DNA. Quando vão se reunir os jovens, seja aqui, seja na praça, seja onde for, é o reino, Deus. Quando as mulheres vão se reunir para orar, é o reino. Quando o ministério vem aqui preparar a adoração, é o reino. Quando tem célula, é o reino. É o reino, Deus. Quando acontece da gente fechar o templo para a gente cooperar com alguma outra igreja, é o reino, Deus. É o reino. Nossa tarefa, queridos, é influenciar, é provocar posturas na sociedade, é determinar conduta. A igreja não existe para dar conselho, sabia? Tem gente que fala assim: eu vou lá na igreja porque tem uma palavra tão boa, é um conselho tão agradável. E aí as pessoas começam a achar que pastor é terapeuta. Pastor é assim, o que você acha? Só que a pessoa ela já tem a decisão pronta. O que você acha se eu de repente, ali, sabe aquele montinho de areia? Eu já comprei madeira, vou começar a construir ali naquele montinho de areia. Querido, não sou terapeuta. Eu vou falar na lata, vai dar errado. Vai dar errado. Não estou te dando um conselho, estou dando direção. A igreja tem que assumir a sua postura não de conselheira, mas de quem determina o estabelecimento do reino de Deus. A nossa cidade precisa de testemunho. A nossa cidade precisa de uma igreja que realmente vá à rua, saia do seu portão, da sua casa, e ela tenha a aparência de Cristo. E ela tenha a aparência de Cristo.
A igreja está na cidade para estabelecer o reino. E se você for olhar na história, nenhum reino se estabeleceu com base em conselho, mas com base em luta, trabalho, batalha. Chega de responder pergunta para o mundo. Igreja, pode isso, pode aquilo. Igreja, aquilo pode. Deus gosta disso, Deus gosta daquilo. É hora de mostrar as respostas para o mundo. É hora desse livro aqui ser nossa camisa, ser a nossa vestimenta, mais ainda do que tem sido. Eu creio nisso. É hora de não lidar com carnalidades e pressões. Nossa, mas a igreja pensa assim. Nossa, mas lá fora todo mundo pensa diferente. A igreja vai mesmo fazer isso? A igreja não está preocupada com o que o mundo pensa. A igreja existe para transformar a realidade do mundo pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo Jesus. É hora da gente jorrar a água do Espírito, manifestar a glória de Deus. Senhor, faz aqui como o Senhor fez em Atos dos Apóstolos. Faz descer a virtude do Espírito Santo. Faz manifestar no nosso meio, Deus, para que a gente possa ser testemunha lá fora, e lá fora, e lá fora. No processo, queridos, a gente não pode perder fundamentos. É um risco que a gente corre, sabe por quê? Porque a gente começa a olhar para pessoas, para circunstâncias, e a gente começa a perder fundamentos. Um dos processos, um dos fundamentos mais difíceis que eu vejo no Evangelho é o discipulado. Porque o discipulado te leva a amar o próximo como a si mesmo, te leva a amar alguém como Jesus te ama. E quando o discípulo erra e você tem que confrontar o pecado na vida do discípulo, ai Deus, como dói, como fere a gente. Mas fere mais ainda ver o discípulo vivendo no pecado, errando. Se eu olhar para a pessoa, eu vou negociar fundamento, vou perder fundamento. Mas se eu olhar para o fundamento, eu ganho a pessoa, eu salvo uma vida. Nosso fundamento, queridos, é apostólico. Sabe o que isso quer dizer? Leia o livro de Atos dos Apóstolos. Comece a sua leitura bíblica de 2019 pelo livro de Atos dos Apóstolos. Nosso fundamento é apostólico. É o ensino dos apóstolos, é o partir do pão, é a comunhão e a oração. Nosso fundamento é esse, nas casas, no templo, no 1 a 1 e no coletivo. Chega de pensar em termos de, essa igreja assim, aquela igreja assado. Porque aqui faz assim, porque lá faz daquele jeito. A igreja é uma só. E onde você está, você precisa criar unidade, criar relacionamento, criar vínculo. Você tem que ser parte da massa e não do fermento. O vínculo da unidade no corpo de Cristo, a ceia que Jesus celebrou, era uma massa de trigo sem fermento. Sem fermento. Nosso compromisso é com a massa, não é com o fermento. Igreja sem mentalidade coletiva não é igreja, queridos. Tem que fechar. Igreja sem mentalidade coletiva, igreja preocupada em encher só o seu arraial, meu Deus. Nosso compromisso é com o reino. Eu sonho em Vejacupiranga salva, de tal forma que a gente tenha que chegar aqui na porta, se a gente ainda estiver aqui, falar, querido, procura outra igreja, porque aqui já encheu, não vai caber você hoje. Eu não sonho em ter um templo que acomode 20 mil pessoas, a cidade toda, mas eu sonho em vários templos que estejam abertos no mesmo propósito, o mesmo reino, as mesmas bandeiras. Falando, pode entrar, porque onde você entrar vai ter comida, vai ter pão do céu, vai ter alimento. E eu peço, Deus, se tem que começar com a gente hoje, começa com a gente hoje. Se o Senhor está fazendo em outros arraiais, glória a Deus, mas o que tem que fazer com a gente hoje, começa hoje, Deus. É hora da gente assumir, querido, que nós como igreja somos a noiva, mas nós somos um exército. Um exército. Fundamento do relacionamento. Um outro fundamento é o fundamento da gratidão. Sabe o que é gratidão? É pagar uma dívida que nunca acaba.
Você quita a gratidão, quita a gratidão, quita a gratidão, e sempre tem ainda mais que quitar a gratidão. Gratidão é você dever agradecer sempre. Por quê? Porque você simplesmente reconhece que precisa agradecer. Gratidão se expressa em honra. Você pode repetir essa frase comigo? Gratidão se expressa em honra. Gratidão se expressa em honra. A gente tem que refletir sobre isso. Sobre honra. Não é honrar pessoas por bajulação. Não, isso lá fora o mundo está cheio. Mas é honrar tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus fez. Honrar em todos os níveis. O primeiro nível da honra é a Deus, lógico. O Criador, o doador, Salvador, o remidor. Mas a palavra fala, honrar pai e mãe, promessa. Promessa. Não é uma vida longa em termos de viver muitos anos, mas é uma vida longa de você realmente desfrutar da vida, de você desfrutar da prosperidade. Honrar dívidas. Você sabia que o seu testemunho passa pelo seu dinheiro? O seu testemunho, ele é anunciado toda vez que você passa um cartão no mercado, toda vez que você paga uma dívida, toda vez que você quita uma prestação, o seu testemunho é anunciado. E vou dizer uma coisa, hein? O seu dinheiro testemunha mais alto do que o seu sobrenome. Porque o seu dinheiro pode manchar o seu nome. Gratidão a Deus, honrar suas dívidas. Honrar a palavra, honrar os seus planos. Tem um texto nos Salmos que eu gosto demais, que fala: aquele que teme ao Senhor, ele não teme más notícias. Ele se alegra com o que Deus dá e Deus o faz prosperar. E a uma altura do Salmo 112, o salmista diz: ele mantém a sua palavra mesmo com dano próprio. Ai Deus, se a igreja vivesse isso com mais intensidade, não só aqui, queridos, em todo lugar. Deus, eu vou pagar o preço, Deus. Jesus pagou, eu pago também. Honrar a palavra, honrar planos. E tem um outro nível também. Qual é a cidade que você mora? Jacupiranga, né? O Márcio é de São José, né? Está morando lá. Honrar a sua cidade. Honrar o lugar onde você vive. Honrar o lugar que te acolhe. Em que lugar você deita a sua cabeça no travesseiro para dormir e tem sossego? Eu em Jacupiranga, e você? Honrar a sua cidade. Problemas. Ela tem defeitos, né, Kézia? Não pode chover que falta energia lá pro nosso lado, né, Kézia? Falta energia, falta água, às vezes cai o poste. Mas eu honro a minha cidade. Eu reclamo do que precisa mudar nela. Isso é ser voz profética também. Mas eu não reclamo por reclamar. Deus abençoa esse lugar. Deus move as nossas autoridades para abençoarem esse lugar. Deus, como eu posso influenciar as autoridades de modo que eles abençoem esse lugar? Você já agradeceu a Deus porque você pode dormir até de janela aberta nessa cidade? Se você quiser, ainda dá para dormir de janela aberta. E está calor para isso. Quando foi a última vez que você fez uma oração abençoando a vida da Débora Volpini? Do Leandro, vice-prefeito? Dos vereadores? Quando foi que você passou ali na frente da guarita da polícia, estendeu a mão e falou: Deus, abençoe esses homens? Quando foi que você passou na frente do hospital ou do postinho e falou: Deus, abençoa os médicos, os auxiliares de enfermagem, os enfermeiros? Abençoa, Deus, porque eles têm que cuidar do nosso povo aqui. Abençoar a igreja na cidade.
Eu lembro quando eu fazia caminhada de oração de madrugada, eu passava na frente de várias igrejas, falava: Deus abençoa essa igreja, abençoa o pastor dessa igreja, abençoa o povo que entra por essas portas, abençoa a igreja na cidade, o reino de Deus na cidade. A gratidão gera gratidão, querido. Qual a influência que você está exercendo na cidade, no seu bairro, na sua vizinhança? Gratidão a Deus também é falar de Jesus para alguém. Eu fico tão feliz de ver no vídeo aqui, minha vizinha vai na célula. Ela só perde se for alguma coisa muito grave. E ela só tem folga um dia na semana. Só na terça-feira. Eu sou grato a Deus, por isso que a gente não muda o dia da célula lá em casa. Deus, por uma vida, a gente mantém essa data. E você, querido, o que você está fazendo para evangelizar a sua vizinhança? Às vezes você ouve lá uma gritaria, né? Um vizinho embriagado, ou um casal brigando. Ah lá, ó, já estão brigando. Não, querido. Deus tem misericórdia, Pai. Faz cessar a gritaria. Deus abençoa, Deus, que eles encontrem paz. É orar por eles, querido. Mas e no outro dia, e naquela semana, o que você pode fazer para levar essa paz até eles? Qual tem sido o valor do evangelho quando pensamos na nossa cidade? Às vezes a gente corre com tanta avidez, né? Tanta gana. Ai, vai abrir curso profissionalizante, corre lá fazer inscrição. Inscrição para as casinhas, corre lá fazer inscrição. Remédio de graça, corre lá para pegar. E precisa ir para fora, corre lá para se inscrever, para ir, isso, aquilo. Seu vizinho está morrendo no hospital, corre lá para falar de Jesus. Quando que a gente corre com a mesma intensidade por amor a Cristo? 2019 é tempo de fortalecer fundamentos, querido. Sabe por que você é cristão hoje? Porque alguém foi grato a Jesus um dia e falou de Jesus para você. Porque alguém tinha tanta gratidão no coração que não aguentou e falou: eu tenho que dividir com alguém. Está na hora da gente retribuir, querido. Pregar Jesus para alguém. Um outro fundamento, o fundamento da seriedade. E seriedade que eu digo não é essa seriedade da cara amarrada, não. Porque o meu Jesus é alegre. O primeiro milagre de Jesus foi feito no meio de música, dança e festa. O meu Jesus era festeiro. Era alegre. Pode ler lá nos evangelhos. Ele estava de um jantar em outro, de uma festa em outra, da casa de um para a casa do outro. Não tem comida? Vamos multiplicar aqui, vamos comer junto. Mas vai ter comida para a gente celebrar alguma coisa. Mas seriedade que eu falo, querido, é acabar com a distração, sabe? O entretenimento. Distração tira o foco. E entretenimento é para gente entediada, gente ociosa, gente sem propósito. Existe uma tentação muito grande para que as igrejas se enchem de entretenimento hoje. Uma igreja de entretenimento tem que fazer coisa para animar pessoas. Pastor, a gente tem que fazer alguma coisa para animar o pessoal. Nós não somos circo, nós somos igreja. Se o Espírito não me anima, nada mais anima. Não adianta, a gente pode fazer o que for. Pode plantar bananeira, pode fazer pirueta, cuspir fogo, domar leão, fazer malabarismo. Se o Espírito não anima, se o Espírito não motiva você a ser igreja, nada mais vai fazer, querido. Deus fala para nós que nós somos uma igreja que não é de entretenimento e distração. Uma igreja de entretenimento tem que criar distração. Por quê? Porque a pessoa paga para ser feliz. O que é o circo? Você paga para alguém fazer você dar risada. É ou não é? Você vai lá e paga, o palhaço faz palhaçada e você dá risada. Você paga ainda. Quem tinha que rir é o palhaço, né? Mas, queridos, igrejas de entretenimento geram cristãos mimados, biblicamente fracos, não suportam o peso da glória de Deus. Se a gente está falando, Deus, derrama o peso da sua glória, então nós precisamos estar fortes para aguentar o peso da glória. Sabe o que vai fortalecer a gente para aguentar o peso da glória? Aqui, ó,
Palavra de Deus, intimidade com Deus. Porque quando Ele vier com o peso de sua glória, a gente não vai ficar em pé, não é porque não aguenta, é porque a gente reconhece que todo o espaço é dele, todo espaço é para Ele. E aí você dá espaço, você se ajoelha, você se deita no chão, porque o espaço tem que ser dele. Não é para a gente chegar e falar, ó, Deus veio com o peso de glória, foi um negócio, você tem que ir lá na minha igreja. Não, não é isso. É o peso da glória. Você quer dar tanto espaço para Ele que você sai de cena. Fala, Deus, onde o Senhor me mandar eu vou, mas eu não quero tomar o espaço da Tua glória. Uma igreja de entretenimento, queridos, ela tem o mesmo propósito do Coliseu em Roma. Estudou história, lembra do Coliseu? Sabe o que era o Coliseu? Como se fosse um estádio bem grande. E lá no meio soltava um pouco de cristão e um monte de leões famintos. Sabe o que o Coliseu fazia? Divertia, desinteressado e matava o crente verdadeiro. Uma igreja de entretenimento diverte desinteressado e mata crente de verdade. E o pior é que num ambiente assim, só multiplica o desinteressado, mas não multiplica o crente verdadeiro. Mas agora imagina comigo, querido, o que Deus está falando para nós é para a gente fortalecer o fundamento de ser uma igreja séria, de comprometimento. Imagina quando a igreja de Jesus em Jacupiranga se fortalecer e acabar com qualquer menção ou aparência de entretenimento nas igrejas. Sabe o que vai acontecer? Só vai ficar o povo que ora. E quem ficar vai ser o povo que ora. Você vai chamar para oração, eles vão. Você vai chamar para célula, eles vão. Você vai chamar para limpar a rua, eles vão limpar a rua. Você vai chamar para orar no hospital, eles vão orar no hospital. Você vai chamar para evangelizar na feira, eles vão evangelizar na feira. Você vai chamar para investir dinheiro, eles vão investir dinheiro. Você vai chamar para ir para as nações, vão para as nações. Você vai chamar para investir vida, o suor, o sangue. Eles vão investir tudo no reino, porque Jesus investiu tudo na vida deles. Deus está te chamando para ser uma igreja séria, firme, de propósito, que quando for para se alegrar, vai se alegrar com seriedade. Olha a alegria deles, como eles levam a sério isso. Eu levo a sério a minha alegria. Eu levo a sério a minha adoração. Eu levo a sério quando eu danço para Jesus. Eu levo a sério quando eu dou risada com a minha igreja. Eu levo a sério quando eu faço uma festa na minha igreja. Eu levo a sério. Por quê? Porque ali é ambiente de manifestação de glória, é ambiente de salvação. E uma coisa que me incomodou bastante esse ano, e Deus está falando, um fundamento muito forte, é o fundamento da perseverança e da unção, queridos. Eu não quero entristecer o coração do meu Senhor por desistência. Não quero entristecer o coração do meu Senhor por desistência. Desistir é você se preparar, treinar, ir para a linha de largada, ouvir o tiro, sair correndo, mas na hora de cortar a linha na chegada, você fala, deixa quieto, não quero mais. Eu não quero. Desistência é desonra, queridos. E a gente vive um tempo como igreja brasileira, não sei como é lá fora, mas a gente vive um tempo como igreja brasileira em que as pessoas elas querem o fogo, 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 fogo. Eu amo esse desejo pelo fogo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu amo. Mas a oração do fogo, ela não precisa de persistência. A oração da água precisa de persistência. A Bíblia fala que o profeta Elias, o que você lembra quando a gente fala do profeta Elias? O que vem na sua mente? Fala para mim. Os profetas de Baal, parou de chover. Geralmente são esses dois eventos os mais fortes na vida do profeta Elias. E um que impressiona é aquela coisa, Deus mostra que é Deus em Israel, e pá, fogo desceu no altar. Mas antes da oração do fogo, foi necessário derramar água. O fogo só desceu onde havia água. E sabe o que aquela água em volta do altar representava?
O profeta estava dizendo: o meu Deus é um Deus de palavra. E mesmo quando tem água no lugar que é para surgir o fogo, se o meu Deus disse que quando orar descerá fogo, mesmo com água, descerá o fogo. E eu lembro num outro momento em que o profeta está no alto da montanha, e ele se abaixa, bem nessa posição, como uma mulher que ia dar à luz, e ele põe a cabeça entre as mãos, e ele começa a orar, e clamar, e intensamente, ele fala para o seu servo: vai ver se tem algum sinal, alguma evidência da chuva. O servo vai, volta e diz: não tem nada. Ele volta à mesma posição, e ele chora, e ele ora, e ele clama: vai ver lá. O menino vai, volta e diz: não tem nada. E ele volta para a mesma posição, e ele insiste, persevera: vai ver de novo. O menino fala: tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Aí sim o profeta levanta, e ele põe a capa, e ele corre. Por quê? Porque esse é o sinal. Só precisa de uma evidência, querido. Só que para você ter as evidências, você precisa perseverar. Deus está falando: igreja, ore até ver. Ore até a sua fé concretizar aquilo que você já está orando, aquilo que você está clamando, querido. Elias orou com fé para Deus mandar a chuva. Não foi por causa do fogo, foi por causa da chuva. Foi pela água. O fogo vem se primeiro descer a água. A oração do fogo você vê na hora, mas a oração da água não tem evidência. O profeta: é só uma nuvenzinha. É só o que eu preciso. É só o que eu preciso. Deus está chamando a gente para perseverar, queridos. Vivemos dias em que as pessoas estão buscando pelo fogo, mas o interesse pela água, está tão escasso. A água é a palavra. Quando Deus mandou Moisés construir o altar, a tampa do altar tinha 2 querubins, com as asas abertas, voltadas uma para o outro, e no meio dos 2 querubins tinha, sabe o que? Nada. Um espaço vazio. E uma vez por ano, o sacerdote entrava ali e derramava sangue. Mas no tempo de Moisés, toda vez que Moisés entrava na tenda, ali naquele espaço vazio, Deus falava com Moisés. Era ele entrar na tenda, descia sobre a tenda uma coluna de fogo ou uma nuvem de fumaça, e Deus falava com Moisés. Mas sabe o que tinha dentro daquela arca? As 2 tábuas da lei. O fogo descia, mas primeiro tinha o fundamento da água. A palavra de Deus revelada, escrita, estava ali. Deus não traz fogo da revelação onde não tenha primeiro a água da palavra, querido. Tem muito fogo estranho descendo por aí porque as pessoas não têm o fundamento da palavra. E não adianta ter dom e talento, querido. Por isso que eu falo que a perseverança é a unção. É preciso unção. Que dom, talento Deus te dá e é para você usar. O mérito é seu se você usa, e também é seu se você não usa. A unção é você que tem. O dom, o talento é você que tem, mas a unção, ela tem você. Quando Deus te unge, você é o instrumento na mão dele. Não é o dom, não é o talento que leva alguém a se render aos pés de Jesus. É a unção. Você pode ser talentoso, você pode ser ungido, mas o que vai mudar a cidade, eu creio, o que vai mudar Jacupiranga é a unção. É buscar a unção do céu. A unção vem dele. E a gente reconhece quando a gente entra num lugar de unção. A gente reconhece. A gente reconhece quando o Espírito Santo está movendo e ungindo a igreja para um propósito. Você quer ser ungido do Senhor? Você quer ser ungido nessa noite? Você quer ser ungido em 2019? Só tem um jeito de ser ungido. Conhece a azeitona? É o fruto que dá o azeite, o óleo da unção.
Sabe como que ela produz o óleo? Quando ela é moída, amassada, espremida. Sabe o vinho novo? Só quando a uva é pisada, amassada, espremida. Querida, eu vejo isso na palavra de Deus. Atos capítulo 1 e capítulo 2. Não vem fruto se primeiro não vier a unção. Não vem resultado se não chegar primeiro a unção. A Bíblia fala que lá no primeiro capítulo de Atos, os apóstolos se reuniram, os discípulos, e começaram a discernir o que Jesus tinha falado para o fim daquele período de luto que eles estavam celebrando ali, o luto de Jesus. E Jesus falou: permaneçam aqui até vir sobre vocês o poder de Deus. E eles começaram a orar, e estavam reunidos os discípulos no cenáculo, em oração, quando de repente veio como som de vento impetuoso o Espírito Santo de Deus e se repartiu sobre eles como línguas de fogo. Queridos, foram aproximadamente 50 dias de oração. Primeiro oração, quebrantamento, derramamento, confissão de pecado, renúncia. Igreja, presta atenção numa coisa: o tanto de milagre que está para acontecer quando nós reconhecemos que precisamos confessar pecado. Confessar pecado. Não estou falando aqui, não estou acusando ninguém de estar vivendo em pecado, mas a gente tem que aprender a reconhecer quando a gente peca e ter nojo do pecado e lembrar que a confissão do pecado traz o derramamento da unção. Quanto milagre quando a gente aprender a confessar, sem peso, sem constrangimento. Ainda essa semana eu estava falando para uma pessoa que, passando por uma situação de vergonha, falou para mim: mas eu tenho vergonha de como as pessoas vão me olhar. Falo: querido, no nosso meio, em nome de Jesus, não. Melindres, não. Apontamento de erro, não. Jesus não veio apontar erros, Jesus veio mostrar o caminho para o Pai. Abandona, renuncia à vergonha, renuncia o peso de culpa, renuncia, porque a graça é maior do que o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós precisamos ser aqueles que vão pregar o evangelho da graça, queridos. A unção está na graça. Depois de ser moído, depois daqueles discípulos se quebrantarem, o Espírito Santo veio, a unção se derramou e transbordou pelas ruas. Sabe o que aconteceu naquele dia? De 120 para 3.000 num dia. E se eles não tivessem perseverado? Misericórdia. A unção abre os olhos, querido. Ela faz a gente ver o que a gente não via antes. O que transforma a vida de alguém é quando ela olha para você e vê Jesus, não o que você faz. O que você faz produz admiração. Ó, que bonito, parabéns. Tá aí o teu galardão, você recebeu já. Mas quando o que você faz mostra Jesus, as pessoas criam respeito, reverência por Ele. Oh Deus, nós estamos aqui, queridos, para causar respeito nas pessoas pelo nosso Deus e não admiração pelo que nós podemos produzir. Nós somos uma igreja apostólica, nosso fundamento é apostólico: palavra, oração, comunhão, partir do pão. Nós somos uma igreja de relacionamentos, uma igreja comunitária que tem Cristo no centro, que valoriza a palavra e o Espírito, que dá mais valor ao que vem do céu do que aquilo que é produzido no altar na terra.
Eu queria colocar uns desafios para você aqui em nome de Jesus. Não me entenda mal, não é uma cobrança, mas é um estímulo para a tua fé, é um estímulo para que esse espírito de excelência cresça em você. Eu quero te desafiar, querido, a ver uma vida mais firme em Cristo, mais comprometida com o reino, mais embasada em Jesus. Eu quero te desafiar a se envolver mais com a sua igreja local, a vestir a camisa daquilo que Deus está dizendo e fazendo aqui no nosso meio. Assumir uma postura mais bíblica diante das situações da vida, pagar o preço, sem olhar para as circunstâncias à sua volta. Eu queria desafiar você a ser Mateus 7:25. Mas para entender que Deus hoje está falando para você em 2019, ser Mateus 7:25, você tem que entender o que está dizendo no 24. Quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio, que construiu a casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Eu quero desafiar você a ser uma casa fundada na rocha. É com você essa palavra? Se é com você, então fique em pé. É com você que Deus vai estabelecer fundamentos? É com você que Ele está falando? Eu vou convidar você a fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos e colocar o seu coração diante de Deus nessa hora. A gente vai celebrar a ceia do Senhor. Mas eu queria que você celebrasse com essa consciência de que hoje tem um significado a mais. Hoje tem o significado de você renovar com Ele um compromisso, de estar totalmente fundamentado, embasado em Cristo Jesus. Pode ser que hoje Deus esteja te chamando para um novo começo, para uma renovação. Pode ser que hoje Deus esteja falando com você sobre dar um passo a mais num propósito de consagração. Uma coisa eu sei, Deus está falando com você. Deus está falando comigo também.